Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, se na cruz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo. Vai, é grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo servindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo. Vai, é grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo, eu irei, você irá? Eu irei, não tema, com gozo irei comigo. Vai, é grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, você vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, você vai? Eu irei. Eu irei e não temerei, com gozo irei comigo. Vai, é grato servir a Jesus, leve a sua cruz. Se Cristo comigo vai,
quer que tu me leves, onde quer que tu vás. Aleluia. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. Eu quero te lembrar e te convidar, se você perdeu algum culto ou episódio passado, vá lá no canal do Ministério Folha em Branco no YouTube, dá um clique, assista, compartilhe com seus conhecidos. É importante o seu trabalho, a sua participação no Ministério do Senhor, porque você vai estar divulgando a palavra que salva, que transforma vidas. No culto passado, eu não pude estar fazendo a gravação, a participação do culto e os episódios, a sequência dos episódios, e quem ministrou a palavra foi a minha esposa, a pastora Angie Medrado. Então você vai ver que há uma lacuna de episódios, porque eu não pude estar gravando em virtude de compromissos da minha vida secular. Mas eu agradeço à igreja, agradeço aos irmãos que têm nos prestigiado, que têm assistido aos cultos, que têm compartilhado conosco as suas experiências, né, seus testemunhos, o que para nós é muitíssimo importante para o crescimento da obra do Senhor. Glória seja dada a ti, Senhor. Pesquisando alguns assuntos na internet, eu gosto de fazer isso, eu estava verificando o relacionamento entre algumas espécies de animais e os humanos. E eu achei um caso bem interessante que aconteceu em 2018, quando um grupo de turistas estavam fazendo uma espécie de safari na Crimeia, que era uma área da Ucrânia, que agora está em disputa lá com a Rússia, aquela coisa toda, mas na época não estava em guerra. Então, nesse safari, havia lá leões, né? E um dos leões, onde estava passando os turistas, ele resolve, então, interagir com o turista, mas não para atacar. Ele simplesmente, né? Ele entrou porque ele queria brincar, entrou no carro que estavam passando para querer brincar com os turistas que ali estavam. Isso está registrado, né, por telefone celular de alguns turistas e está na internet. Se você for lá, você vai achar e vai achar bem interessante. Então, ele passava de um banco para o outro, aquele leão enorme, né, esfregando, lambendo os turistas, né, fazendo carinho nos turistas. Então, foi uma experiência assim, muitíssimo interessante, achei incrível, né? Aquele momento, né, foi muito especial para quem estava lá, e principalmente porque se trata de um felino grande, né, gigante, perigoso, né, porque é um animal considerado perigoso, né, e muito forte, muito forte. E aquele leão é visto, né, em filmes, em história, como sendo o rei da selva, né, não tem predadores, ele é muito temido, aquela coisa toda. Mas ali ele era um gato gigante, era um gato grande, né? Alguns desses safaris também acontecem na África, mas de forma diferente. Lá existe sim o perigo de ataque e as pessoas precisam tomar alguns cuidados. Mas nesse caso, a interação foi assim, bem diferente, né? Por ver que aquele animal tão grande estava lá fazendo carinho, né? Com aquelas pessoas que estavam passando. A gente vê também alguns exemplos com esses sheiks, príncipes árabes, né, que tem um leão como se fosse um gatinho de estimação, ou um troféu na sua casa, né, para se tratar domesticamente. É difícil ter um animal desse para se tratar de uma forma assim tão próxima, né, porque eles têm um instinto selvagem. Eu quero falar de um outro tipo de leão, né, que nós encontramos na Bíblia e que nada tem de ser mansinho ou carinhoso, mas que era usado na época bíblica para atacar, para matar cristãos. É como se um grande espetáculo estivesse sendo feito, uma grande plateia estivesse participando, sem julgamento, considerados como criminosos, porque não negaram a sua fé em Deus, fazendo parte de um grande show, numa arena lotada, lançados no meio dessa arena, sem nenhum direito a armas ou meios de defesa. Eles precisavam enfrentar essas feras, esses leões famintos. Não havia chance de sobrevivência. Mas existe um acontecimento bíblico em que nós vamos meditar hoje e vamos encontrar vários leões, também famintos, também presos, um cristão, um servo de Deus, que adorou a Deus e viveu um milagre. E eu te convido, então, a abrir a palavra em Daniel 6. É uma leitura longa, mas é importante para que você tenha
entendimento do que vai ser trazido, pregado. Daniel 6, do versículo 1 ao versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edital real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se a pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, orava no seu quarto, janelas abertas ao lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real disseram-lhe: Porventura não assinasse o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: Esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é um dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinasse, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: Sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, e ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos.
Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moravam em toda a sua terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Glória seja dada a ti. Todos conhecemos também a história de Daniel na cova dos leões. Vamos ver, tem filmes que falam sobre isso, tem desenhos em quadrinhos, tem revistas. Então, é uma história muito conhecida. Mas nós temos que entender as entrelinhas dessa passagem. Nós temos que entender os detalhes dessa passagem. Essa passagem da vida de Daniel, que virou tema de filmes e desenhos. Então, temos nessa leitura alguns pontos importantes a destacar. Daniel era um homem temente a Deus. Ele orava 3 vezes ao Senhor. Ele adorava a Deus 3 vezes por dia. Ele buscava a Deus 3 vezes por dia. Tudo que Daniel fazia era agradável aos olhos do Senhor. Daniel também era amado pelo rei Dário e por isso invejado por muitos. E a inveja de muitos transformou-se em ódio, que transformou-se em armadilha para destruir, para matar a Daniel. Mas as mãos de Deus nunca se apartaram da vida do teu servo. Assim como as mãos de Deus nunca se apartará da sua vida, da sua casa, da sua família. A palavra nos diz que o rei Dário levantou homens em seu reino para ajudá-lo a governar. Nos dias de hoje acontece a mesma coisa. O presidente, ele não governa sozinho. Ele tem lá os seus ministros, ele tem lá os governadores, os prefeitos, ele tem lá o Congresso, ele tem lá a Câmara dos Deputados. Então ele tem várias pessoas para ajudar a governar. Esses 120 pessoas que foram levantadas pelo rei Dário, entre eles 3 presidentes e governadores, eles estavam no reino para ajudar ao rei Dário a governar o país, ajudar o rei Dário a comandar o seu país. E Daniel era um desses homens. Daniel era um dos 3 presidentes, conforme dito na palavra de Deus. Ele está lá no versículo 2, e sobre eles 3 presidentes, os quais Daniel era um dos presidentes. Então, Daniel era um dos escolhidos. Só que havia um diferencial. Sendo ele um homem de Deus, temente a Deus, íntimo de Deus, em comunhão com o Pai, a palavra diz que ele sobrepujou e se destacou dos demais. O escolhido de Deus sempre se destaca dos demais. E por ter se destacado, porque havia nele o Espírito de Deus, um homem de qualidade, o rei cogitava colocar ele acima de todos, acima do seu reino em todos os pontos, abaixo apenas dele, do rei Dário. E aqueles 119 homens com poder invejaram, gerou ciúmes, rancor, ódio contra Daniel, porque eles não queriam aceitar. Não são todos que se alegram com nossas bênçãos, meu irmão. Muitos cobiçam a nossa vitória e tentam impedir que ela chegue em nossas mãos. Nem tudo você deve compartilhar a outros. Infelizmente, principalmente alguns que são muito próximos, porque podem ser instrumentos do diabo para invejar aquilo que você está recebendo. Então guarde para ti as suas promessas, suas bênçãos, e somente quando você tomar posse dela, você testemunhe o poder de Deus sobre a tua vida, do que Deus fez sobre a sua vida. Então o versículo 4 diz que os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel, achar uma forma de barrar a vida de Daniel, o crescimento de Daniel. Daniel era um homem correto, ele era íntegro, de caráter, temente a Deus, e nele não havia nada que podia ser levantado como acusação. Nada. Foi quando aqueles homens, então, que cercavam a Daniel, que conviviam diariamente com ele, que tinham um relacionamento próximo, que tinham tarefas semelhantes no reino, mas com um coração diferente, um coração cheio de maldade, cheio de inveja, cheio de mentira, sem caráter, planejaram o quê? O mal.
a destruição, articulavam o mal, uma armadilha contra Daniel e criaram um plano para tirar Daniel do caminho, para tirar de Daniel a vitória, para tirar de Daniel a bênção, assim como acontece em nossas vidas. Assim como a gente vê, às vezes, em reportagem de TV, quadrilhas que montam um plano para destruir a vida de alguém, como recentemente nós vimos aí do Sérgio Moro. Pessoas usadas pelo diabo. E às vezes isso pode estar acontecendo em nossas vidas, através de pessoas próximas, de seu convívio, que articulam planos para tentar nos humilhar, te prejudicar, te excluir, te derrotar. Essa é a nossa luta. Mas eu quero te dizer que o Deus, nosso grande Deus, vai estar sempre na nossa defesa. Essa é a diferença do justo em relação ao ímpio. O ímpio vive pela força do seu braço. Nós vivemos pela força do braço do Senhor. É nele que nós depositamos a nossa confiança. E eles falam lá no versículo 5 que eles nunca achariam ocasião alguma contra Daniel. Culpa alguma contra Daniel, porque ele era um homem correto. Vejam até que ponto chega a mente diabólica do mal contra a vida de um justo. Buscam na lei dos homens, na lei de Deus, motivos para humilhar um justo, para distorcer a palavra, colocar dúvidas, engano, alcançarem seus objetivos a qualquer custo. Criam leis para se beneficiarem, para proteger os ímpios, sem caráter, sem escrúpulos, prejudicam o justo e o correto. Vai me dizer que se você nunca ouviu falar isso acontecer? Nós vemos isso acontecer diariamente no nosso meio político. Nos dias atuais, vemos as mesmas coisas acontecer, mas nós sabemos o fim deles. Eles fingem que não sabem, mas eles sabem também qual é o fim deles. Nós temos que andar segundo os propósitos de Deus. Aí então no versículo 6 diz que os presidentes e príncipes foram ao rei, levando uma ideia, levando algo que poderia encantar ao rei, e seria uma armadilha para a vida de Daniel, um decreto, um dito, o qual o rei assinaria, e que era irrevogável, irretratável, que teria que ser cumprido segundo as leis. Dário era um rei orgulhoso, vaidoso, poderoso, e aqueles homens exploraram exatamente os pontos fracos do rei Dário. Esse orgulho, essa vaidade dele, e o decreto fez o peito do rei estufar, se encher, se sentir todo poderoso. Afinal, por 30 dias, somente ele poderia ser adorado. Somente ele que seria o que estaria acima de todas as coisas. E o rei então criou uma armadilha para Daniel, contra a sua vontade. Por quê? Porque o ímpio age no oculto, às escondidas, na sombra, mas o justo age às claras, na luz. Daniel não fazia nada no oculto, ele buscava a Deus continuamente. 3 vezes por dia ele adorava a Deus, na sua janela, na sua sacada, olhando para a cidade. Todos sabiam disso. O rei sabia disso. Aqueles presidentes, aqueles sapatras sabiam disso. A sua atitude não era às escondidas. Todos sabiam da sua prática diária em buscar a Deus em adoração e oração. Inclusive o rei. Veja como o diabo é artilhoso. Ele age de formas pelas entrelinhas, comendo pelas entrelinhas. O inimigo prepara armadilha. Ele prepara armadilha contra nossas vidas. O diabo usou aqueles homens para preparar um plano contra o escolhido de Deus. O rei, cego pelo seu ego, orgulhoso e desejoso de ser adorado, não enxerga a armadilha que estava sendo preparada. A ganância dos homens os leva a rotas de colisão. O decreto do rei Dário foi contra a sua vontade, porque ele agiu sem pensar, sem analisar as consequências dos seus atos. E quando percebeu, viu que era tarde demais. Aí o versículo 10 diz que Daniel soube do edito que foi assinado. O que ele fez? O que ele sempre fazia. Ele entrou na sua casa, se prostrou, adorou e orou ao Senhor, no mesmo lugar, com a janela aberta, olhando para a cidade, porque ele não fazia nada no oculto. O seu coração era sincero a Deus. E aqueles homens sabiam que ele fazia isso. Esperaram isso acontecer para ir lá e verem
e confirmarem que Daniel estava adorando ao Deus verdadeiro. Daniel, mesmo sabendo do edito real, que acabara de ser assinado, não se curvou, não se acovardou, ele continuou a buscar ao Deus vivo. Não temeu ao homem, mas se manteve fiel ao Senhor. Mantenha-se, meu irmão e irmã, fiel a Deus. Não tema decretos de homens, nem edito de homens, porque Deus é quem vai nos honrar. Assim como Daniel, aqueles homens sabiam que Daniel adorava a Deus 3 vezes por dia. Todos sabiam. Não havia nenhum ato diferente. Na série, não havia nenhuma surpresa diferente nessa escritura. Encontraram Daniel orando, como era feito costumamente todos os dias. Eles sabiam e fizeram isso para criar uma armadilha contra Daniel. O diabo conhece o nosso agir, porque ele fica nos sondando para nos tentar colocar em armadilhas. Era uma prática contínua, diária de Daniel, que provavelmente abria suas janelas todos os dias, olhava para a cidade todos os dias, e ali ele adorava a Deus todos os dias, e 3 vezes por dia, não era uma vez só, e 3 vezes por dia ele fazia isso. Mas a oração de um justo incomoda o inferno, incomoda o ímpio, faz o inferno tremer. Não havia como acusá-lo de nada. Nada, porque tudo que ele fazia era justo e correto, tanto aos olhos do seu rei, quanto aos olhos do Senhor. Vejo quanta semelhança de acontecimento em nossas vidas. Somos justos, somos inocentes, somos corretos, e mesmo assim lançam acusações contra nossas vidas, para nos destruir, para nos derrubar, colocar-nos por terra. Só um ímpio que se esquece, só que o ímpio se esquece que há um Deus que está ao nosso favor, que vem em socorro aos justos, aos separados do Senhor. Então vem a hora de consumar a armadilha e a sentença contra a vida de Daniel. Lá no versículo 17, quando eles cobram do rei o edito que ele havia assinado, quando eles cobram do rei aquilo que ele havia decretado, e que Daniel havia descumprido as leis dos homens, a lei do rei. E o rei viu-se encurralado pela sua própria lei, pela lei que ele promulgou, pela lei que ele decretou, pela lei que ele estabeleceu, que não podia ser mudada, não podia reverter aquele decreto, ele não podia reverter aquele dito, porque isso estava dentro da lei, era irrevogável, era irretratável, tinha que ser cumprida. Cumpra-se. Apesar de se esforçar em buscar uma forma de reverter aquela situação, ele sabia que não haveria como voltar atrás. Existem situações, irmão e irmã, em nossas vidas que nós não vemos mais saída. São situações irreversíveis. Não há como se mudar, não há como se voltar atrás. Mas eu quero te dizer uma coisa, não existe irreversível ou impossível para Deus. Porque o nosso Deus muda decretos, o nosso Deus muda ditos, o nosso Deus muda leis, o nosso Deus muda sentenças, o nosso Deus muda as causas, o nosso Deus faz tudo ao nosso favor. Basta você adorar, basta você buscar, basta você orar, basta você crer que Deus fará em tua vida. Então o versículo 15 diz que o rei ordenou que trouxesse Daniel, porque não tinha saída. Ele decretou e o lançasse na cova dos leões. O rei não viu uma forma de reverter aquela situação, mas sabia que Daniel adorava ao Deus verdadeiro. Dário então lança sua esperança nas mãos de Deus. Veja como Deus age, para que o seu nome seja adorado. Ao Deus de Daniel, Dário sabia que o único que poderia mudar aquela causa, aquela sentença, aquele dito, aquele decreto, era o Deus de Daniel, era o Deus de Israel. Então Dário reconhece que somente Deus poderia salvar a Daniel. Está nas palavras do Senhor, e suas palavras eram de confissão pública diante dos homens, de que era o Deus de Daniel, o único Deus verdadeiro, o único Deus que poderia salvá-lo. O único Deus com D maiúsculo. Deus não divide sua honra e glória com nada e ninguém. E Deus usou essa situação para que o seu nome fosse glorificado. Para que o próprio rei proferisse
que Deus de Israel era o único Deus que poderia operar o milagre. Existia um propósito de Deus para tudo que estava acontecendo, assim como existe um propósito de Deus para tudo que está acontecendo na sua vida. O rei não podia mudar seu decreto, isso era fato. Mas o Deus de Israel muda tudo da forma que assim lhe apraz. Ele muda decreto, ele muda sentença, ele muda qualquer situação. Deus vai usar essa situação de luta, de dificuldade, de deserto, de prova, de injustiça sobre sua vida para agir e operar um grande milagre. E o nome dele ser glorificado. Deus vai mudar decretos que o homem lançou, que o homem estabeleceu contra a sua vida, transformando o que era maldição e morte em bênção e vida, em nome de Jesus. Basta você crer. E o versículo 17 diz que foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova e selada pelo rei e por aqueles outros homens que estavam lá. O mundo nos lança em cova de leões, em local sem esperança. Lacra a nossa derrota, decreta a nossa destruição e morte, tenta impedir que as bênçãos do Senhor cheguem em nossas vidas, sentencia e sela nosso destino, mas tudo isso não vale nada para Deus. Nada. Ninguém e nada toca em um escolhido do Senhor. Deus entra em nossa causa, reverte sentença, traz vida onde havia morte, traz liberdade onde há prisão, traz cura onde há doença, traz alegria onde há tristeza. Esse é o nosso Deus. Aos olhos dos homens, nós vemos uma situação sem saída nenhuma. Daniel se via enfrentando dois grandes problemas. Primeiro, a cova. Ele não conseguia sair de lá sozinho, mesmo que estivesse sem a pedra. Numa cova, que era o ápice do problema, impossível de se escapar, até porque estava travada, lacrada, com uma pedra. O segundo, os leões. A palavra diz que não era um leão, era os leões. Algo que não temos como dominar. Um inimigo maior e muito mais forte do que nós. Ao invés de gritar, ao invés de chorar, o que Daniel faz? Ele se prostra, ele adora, ele ora ao Senhor. E sua oração não fica sem resposta. Assim como a sua oração, meu irmão e irmã, não ficará sem resposta. Mesmo no meio da escuridão, mesmo em uma cova, mesmo cercado pelo perigo, mesmo com medo, mesmo sem força para enfrentá-los, Deus vai agir ao nosso favor, porque Ele vai ouvir a nossa oração, o nosso clamor, a nossa adoração. Descanse seu coração nos braços do Senhor, porque Ele toma a nossa causa em suas mãos. O Deus que servimos é infinitamente maior do que as nossas lutas, muito maior. Aí lá no versículo 19 diz que pela manhã, ao romper do dia, o Levi se levantou para ir correndo lá na cova e saber notícia de Daniel. Nas entrelinhas dessa passagem, o rei se levanta ao romper do dia, triste, cabisbaixo, vamos imaginar assim, com olheiras de uma noite sem dormir. Provavelmente não tomou café da manhã, porque disse que estava de jejum, não escovou os dentes, não penteou o cabelo. Eu acho que ele nem trocou de roupa, deve ter dormido com a mesma roupa, levantado com a mesma roupa, porque queria ser o primeiro a chegar no local. Ele sai correndo e vai direto para a Cova dos Leões. E ao chegar lá, naquele local, na Cova dos Leões, o rei Dário, com a sua roupa amassada, com olheiras, sem dormir, com aquele estado deprimente, angustiado de coração, de uma noite terrível, com o coração apertado, provavelmente com a boca seca e a voz embargada, ele lá desesperado, espera em Deus um milagre. Se nós formos pensar, essa passagem dessa leitura nos remete ao Salmo 35, que diz assim: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. A parte B. É a palavra de Deus. O rei ímpio estava vivendo a palavra de Deus. Deus age de forma estranha aos nossos olhos, mas a forma de Deus operar. A palavra relata que o rei diz, que o rei afirma, que o rei fala em tom alto: Deus, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, poderia ter podido te livrar dos leões. Ele mesmo afirma que só Deus poderia ter feito um milagre. Dário não perdeu a esperança. Dário não perdeu a esperança de Daniel estar vivo, de acreditar que o Deus de Daniel poderia salvá-lo. O rei Dário reconhece que Daniel servia a um Deus vivo.
que poderia rasgar, mudar aquele decreto que ele mesmo tinha assinado. Às vezes nós nos colocamos em situações que nós somos responsáveis por elas. Nós mesmos causamos elas, porque agimos segundo o nosso coração, sem antes buscarmos a Deus, como Dário fez. Somos precipitados no agir e deixamos de apresentar os nossos sonhos e projetos ao Senhor. Porque pode ser o nosso sonho, mas nós temos que buscar o que é o sonho de Deus para nossas vidas. Essas atitudes nos levam a caminhos perigosos, a caminhos de rota de colisão. Então temos que tudo depositar ao altar do Senhor, buscar no Senhor, aguardar no Senhor uma resposta antes de tomarmos qualquer decisão. Aí o versículo 21 diz que então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Quem nos justifica é o próprio Deus. Quem nos está à nossa defesa é Deus. Quem é o nosso advogado e juiz é Deus. Os milagres de Deus contagiam a todos ao nosso redor. Enfrentar um leão já seria uma luta desproporcional para Daniel. Imagine enfrentando vários leões, algo impossível de se vencer. Mas a adoração de Daniel chegou ao altar do Senhor. Chegou ao altar de Deus. Então o rei muito se alegrou, diz a palavra lá em versículo 23, e mandou tirar Daniel da cova. Aí daqueles que tocarem um justo e um escolhido de Deus, trará para a sua vida o julgamento do Senhor. Salmo 105:15 diz: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. A palavra de Deus diz. As consequências daqueles homens, todos nós sabemos o que aconteceu, porque Deus cuida dos seus escolhidos. Deus nos coloca em lugar de honra. O pecado gera consequências terríveis. E quem praticou a consequência de geração em geração. Diz lá que o rei ordenou que aqueles homens fossem trazidos, que acusaram Daniel. Ele, os filhos e suas mulheres. E todos foram lançados na cova. Todos. Deus rasga decretos, meu irmão, minha irmã. Deus muda decretos e estabelece um novo decreto para nossas vidas. O homem e o inferno pode até tentar impedir que o justo seja abençoado, mas nada pode impedir o agir de Deus. É a palavra que diz, no meio da luta e da tempestade é quando Deus age sobre nossas vidas. E Deus usou aquela situação para que Dário reconhecesse o Deus de Daniel, para que Dário honrasse aos nomes do Senhor. E ele então muda o decreto, e ele edita um outro decreto para que o nome do Senhor fosse honrado, para que o nome do Senhor fosse exaltado, para que o milagre de Deus fosse visto por todos aquele reino. O milagre de Daniel veio através da adoração diária ao Senhor, de se prostrar aos pés do Pai. Havia um decreto do rei que mataria a Daniel, mas existe um Deus maior do que decreto, do que de sentenças e do que julgamentos de homens. O nosso Deus é muito maior do que tudo isso, meu irmão e minha irmã. Não sei o que você está passando, qual é a sua luta, qual é a sua cova, ou o tamanho do leão na sua vida. Mas deposita nos pés do Senhor, porque o Senhor, teu Deus, é muito maior do que todos esses decretos. O decreto dos homens são irreversíveis, são irrevogáveis, são irretratáveis para os homens, mas não para Deus. Não para Deus. Daniel não estava preparado para aquela situação. Nós somos colocados em situações que nós também não estamos preparados para enfrentá-las. Somos colocados em situações de lutas, desafios, ameaças, em que não estamos devidamente preparados para enfrentá-los. Então, essas situações balançam a nossa vida, nos pegam de surpresa. Por isso que nós temos que estar em oração e adoração ao Senhor, para estarmos preparados e não despreparados. Esteja sempre em oração ao Senhor. Observe nessa palavra as singularidades dessa passagem com as nossas vidas. A inveja das pessoas que nos cercam, próximas, é que produzem armadilhas para nossas vidas. Decretos são proferidos para nos humilhar. Tentam nos afastar da presença de Deus. Nos colocam em situações de riscos. O problema bate à nossa porta, aos nossos olhos, e não vemos saídas. Temos que enfrentá-lo. O problema é superdimensionado, maior do que nós imaginávamos. Não temos como controlar a situação. E o que levou a Daniel a vencer essa situação? Daniel se transformou a adversidade em uma bênção. O que fez Daniel, como cristão, fazemos nós em nossas vidas. As respostas que nós temos que buscar estão na própria palavra de Deus, na palavra revelada, na palavra profética. Daniel obedecia à voz de Deus. Então obedeça à voz de Deus. A ele somente
faça culto e adoração. Daniel adorava a Deus 3 vezes por dia. Busque a Deus em oração. Estude a palavra do Senhor. Adore ao nome do Senhor. Daniel era dedicado tanto a Deus quanto aos homens, porque tudo que ele fazia era imperfeição. Seja correto nas suas atitudes, em tudo que você faça, para Deus e para os homens, porque Deus não deixa nada no oculto. Tudo será revelado. Daniel era amado por Deus, era amado pelo rei Dário. Por quê? Porque tudo que ele fazia, ele honrava o nome do Senhor. Tudo que ele fazia, ele honrava ao nome das autoridades constituídas por Deus. Esse era o agir de Daniel, essa era a diferença. Daniel estava numa cova. Deus agiu na vida de Daniel dentro da cova. Daniel não tinha controle da situação. A cova estava cerrada por uma grande pedra. Daniel não tinha como escapar daquela tribulação. A pedra estava fechada, selada e sentenciada. Todos os dias Satanás nos sentencia à morte, mas pela misericórdia de Deus nós somos libertos. Se nós olharmos com olhos carnais, vemos uma situação injusta contra alguém que nada fez de errado, como acontece em nossas vidas. Mas havia um propósito maior para aquela prova, instituído por Deus, permitido por Deus. Assim como foi na vida de Daniel, acontece também na sua vida, acontece também na minha vida. Enfrentamos lutas que achamos ser injustas. Somos colocados em situações de grande provação injustamente. Somos humilhados e testados no nosso limite. Somos provados ao extremo de nossa capacidade, mas para sermos servos de Deus, para vivermos os milagres de Deus, temos que passar por essas provas, por essas lutas e por esses desertos, porque a prova é disciplina obrigatória na faculdade do Senhor. Então Daniel não desistiu. Então você, meu irmão e minha irmã, não desista, mas ele enfrentou a luta da forma de um cristão deve enfrentar, em oração e em busca ao Senhor. Ele clamou a Deus. Ele buscou o único que poderia mudar aquela história. E a oração de Daniel chegou ao altar de Deus. A sua oração chegará ao altar de Deus. Então Deus diz a palavra que Deus manda um anjo ao socorro do seu servo. O anjo veio e não tirou Daniel da cova, mas o anjo ficou com Daniel na cova. O milagre vai acontecer no meio da sua luta. Foi na cova que Deus fechou a boca dos leões, foi na cova que Deus livrou a Daniel. E vai ser na cova, vai ser na prova, vai ser na sua luta que Deus vai fazer operar o milagre. Não, Deus tinha algo muito maior a fazer e mostrar aos homens. Por isso Deus fez tudo dentro da cova. Deus permitiu aquela situação. Deus permite essa situação e provação na sua vida, para que Ele possa tocar na vida das pessoas que te cercam. Nosso Deus é perito em mudar sentença. Deus é quem determina todas as coisas. Deus mandou um anjo para controlar toda aquela situação. Um anjo apenas, para que todo homem, todo estava naquele lugar, honrasse, glorificasse ao nome do Senhor. Se você se vê em uma cova, cercado por leão, saiba de uma coisa, meu irmão, não sei, leão seu pode ser uma doença, qualquer outro bicho, que está chegando o tempo de você sair da cova. Deus não nos livra do problema, mas nos livra no problema, para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado. Na tribulação ganhamos intimidade com Deus. Na tribulação que vemos os milagres de Deus. Na tribulação que Deus coloca o nosso inimigo por terra. E na tribulação que o nome do Senhor é glorificado. É assim que Deus opera. É assim que nós, como servos, temos que entender e aceitar a vontade do Senhor, para que a gente possa viver as bênçãos, os milagres sobrenaturais de Deus. Seja um verdadeiro adorador do Senhor. Viva o impossível de Deus. Não tema as provas da sua vida, mas glorifique o nome do Senhor. Não perca a oportunidade que Deus nos dá através da sua palavra, dos seus ensinamentos, da palavra revelada. Seja um vencedor, seja livre, seja abençoado em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar a Deus. Querido Deus, amado Pai, quero te glorificar por esta palavra, Pai, a qual tu nos ensinaste, Senhor amado, que a prova virá sobre nossas vidas, a cova, o leão, que pode ser simplificado em vários outros exemplos de lutas, mas o Senhor é que dá vitória no meio dessa tribulação, no meio dessa luta, no meio desse deserto. Porque no deserto, Pai amado, que os milagres acontecem. É nas lutas, Pai amado, que o seu operar acontece. Porque o Senhor é o Deus que muda leis, muda decretos, muda sentenças, Pai. Então visita cada um, Pai, segundo aquilo que cada um tem buscado do Senhor, Pai querido. E dá a eles, Pai, uma experiência sobrenatural sobre a vida, Pai. Mostrando que Tu és o Deus de Daniel de ontem, de hoje e de sempre, Pai querido. Em tudo nós te louvamos, em tudo nós te agradecemos, em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus,
a graça de nosso Senhor e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Glória seja dada a ti, Senhor.